Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você, meu querido, amado irmão, que vai conosco aí prestigiar essa live, ou então que depois irá vê-la. Desde já queremos deixar aí, a paz do nosso Senhor Jesus ao meu e ao seu coração nesta tarde. Seja mais uma vez bem-vindo a esse programa maravilhoso, a qual nós estamos aqui todos os dias ao decorrer desses horários, para trazer a você uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo ao meu e ao seu coração, né? E hoje nós estamos aqui com um objetivo e um propósito de deixar uma palavra edificante nesta tarde. E essa palavra nós adentramos aí ao decorrer desses dias sobre 3 pilares essenciais para uma vida vitoriosa, né? Uma nós já falamos que foi o alicerce, que é Deus, família, e hoje nós vamos falar um pouco sobre ministério, que é um dos terceiros pilares a qual nós precisamos cada vez mais, sabermos que nós estamos aptos para assumir esse grande chamado a qual o Senhor nos leva a ser o ponto ministerial de cada um. E eu quero aqui trazer 3 questões maravilhosas em termos disso. E eu quero começar pelo livro do Evangelho de Marcos, onde ele fala de um homem que ele foi chamado para o seu ministério de anunciar o Evangelho de Cristo. Depois eu quero adentrar no livro de Mateus, onde fala de um outro homem maravilhoso, a qual esse veio e trouxe um ministério de anunciar a verdade a cada um de nós. E mais nós vamos ver que ao decorrer desses 2 chamados, dessas grandes missões ministeriais, nós vamos ver que houve levante, e nós vamos ver uma pessoa também que que foi de várias formas tentar impedir com que esses ministérios viessem se concretizar, como talvez muitas pessoas têm se levantado ao termo do nosso chamado ministerial, com o objetivo de nos paralisar naquilo que Deus havia nos chamado para exercer essa missão. Essa palavra está colocada no livro de Marcos, capítulo 1, diz assim: o princípio do Evangelho de Cristo, Filho de Deus. A palavra vai dizer que, como estava escrito por intermédio do profeta Isaías, a qual esse veio ao anjo antes da tua face, a qual esse prepararia os teus caminhos diante de ti. A palavra vai dizer que no versículo 4 aparece João Batista ali no deserto pregando um batismo, trazendo uma palavra de arrependimento e para uma remissão dos pecados. E uma das palavras no versículo 7 diz que pregava ele dizendo: após mim virá um, a qual esse seria muito mais forte do que eu, a qual eu não sou digno nem de abaixar para desatar a correia das suas sandálias. E ele vai dizer no versículo 8: e em verdade tenho batizado com água, mas esse porém virás e esse batizarás com o Espírito Santo. Nós vamos ver um dos primeiros ministérios de João Batista aqui. João Batista ele foi chamado com propósito e objetivo de anunciar a palavra de Cristo. Qual era o seu desígnio aqui? Era trazer para essas pessoas uma palavra que nos levaria a um arrependimento, nos levaria cada vez mais a conhecer essa palavra maravilhosa e nos levar a um batismo diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele aparece anunciando, o objetivo dele era preparar esse caminho para o nosso Senhor, e ele diz que ele simplesmente só traria uma palavra, e essa traria esse arrependimento para a remissão de um pecado. Mas ele não se colocou numa posição, como sendo hoje o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que ele foi chamado, foi também por intermédio do Espírito Santo conduzido a essas verdades. Ele começou um ministério em um lugar onde muitas pessoas não querem, no deserto. E a palavra vai dizer que quando ele finaliza, ele diz: olha, eu simplesmente batizarei vocês com a água, mas virá um que é muito mais forte que eu, e esse nos batizaria com o Espírito Santo. E nós vamos ver uma coisa interessante, que quando João Batista, a trajetória da sua caminhada, ele começa a ir no seu ministério a pregoar esse evangelho. E quando ele começa a relatar, ele também traz a outras pessoas também contenda, porque as pessoas que ali viviam naquela época, muito não gostavam da forma que João Batista ministrava. Mas João Batista ele ministrava ali com autoridade, ele ministrava com poder, e ele sabia qual era verdadeiramente o seu chamado e a sua missão. Nós falamos isso na área espiritual, irmãos.
mas também nós trazendo para uma área hoje literal, nós podemos entender que assim também como nós hoje, que fazemos parte de uma família, nós também temos uma grande missão a exercer. E uma dessas maiores responsabilidades hoje é conduzir aquelas pessoas a qual Deus confiou a nós, tanto na área espiritual, como também numa área física, em termos da nossa família e dos nossos filhos. Muitas das vezes, quando nós olhamos para isso, nós, como vou falar um pouco como um pai, muitas das vezes nós olhamos e vemos situações na nossa família se decaindo cada vez mais, e muitas das vezes nós podemos alertar essas pessoas, mostrar para elas a realidade, e muitas das vezes nós se calamos. Por quê? Porque nós ficamos com aquele medo de falar para as pessoas essa situação a qual hoje muitos estão vivendo. Porque ontem, como disse o nosso querido e excelentíssimo pastor João, ontem ele falou algo maravilhoso em termos de como as famílias hoje se encontram. Muitas das vezes os pais hoje, eles querem muito passar a mão por situações em termos que hoje os filhos cometem. E nós vamos ver que nossa responsabilidade hoje verdadeiramente é abrir, é escancarar essas palavras, mostrar a realidade desse mundo também para os nossos filhos, para que amanhã nós não venhamos sofrer as consequências. Como tem um ditado que as pessoas dizem, é muito mais fácil hoje nós fazermos os nossos filhos chorar do que amanhã nós estarmos chorando por eles. Por quê, irmão? Porque muitas das vezes nós já sabemos a verdade, conhecemos a realidade do mundo, e muitas das vezes nós, como pai, não queremos passar isso aos nossos filhos. E isso acontece aqui na área como João Batista, a forma como ele verdadeiramente recebeu esse ministério. A palavra diz: tu vai receber um ministério, e esse ministério tu vai preparar, o ministério de uma preparação. E hoje muitas pessoas estão aí despreparadas, tanto para exercer uma área ministerial, espiritual, como também ser chamado a essa vocação de hoje, é como cuidar de uma família. Porque hoje nós estamos vendo de uma forma assim que as pessoas estão somente gerando e estão deixando com que essas pessoas cresçam da forma que elas acham que é melhor. E nós temos que entender que há uma grande responsabilidade sobre cada um de nós. Porque nós vamos ver que João Batista ele foi chamado com essa missão. Primeiramente ele preparou. E quando ele viu que chegou a hora de verdadeiramente ele finalizar o seu chamado, o seu ministério, a palavra de Deus fala que aí surge agora um outro ministério, que foi o ministério da verdade, aonde veio Cristo trazendo todo a nós esse conhecimento. E talvez tem pessoas que pensam assim: mas no tempo deles foi bom. Mas se eu te disser para você aqui, com base na Bíblia, que esses homens enfrentaram coisas que hoje nós ainda nem ousamos em pensar que iremos enfrentar. João Batista enfrentou vários homens poderosos naquela época para pregar o evangelho àquelas pessoas e trazendo a ela um arrependimento. Jesus, quando ele nasce num período também que não foi um período muito bom. O ministério de Jesus ele começa de uma forma como as pessoas imaginam, foi já meio caótica. Por quê? Porque quando surgiu um império, tinha um reinado ali, o homem que estava naquele momento ali assumindo esse poder era um homem que praticamente, se fosse preciso de matar, ele mataria para que ninguém tomasse a sua posição. E quando veio a notícia de um homem, de uma criança que nasceria, e que essa verdadeiramente assumiria esse reinado, e que ela verdadeiramente, o seu reinado seria eterno, o que esse homem começa a fazer? A palavra vai dizer que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em um tempo do rei Herodes, a palavra descreve claramente que ali vieram os magos diretamente a ele e começaram a perguntar: aonde nasceu aquele que verdadeiramente, como diz as Escrituras, veio para reinar eternamente? E uma das coisas que a palavra vai dizer, que quando Herodes ele ouve essa palavra, irmãos, automaticamente esse homem toma sobre ele uma ira. Mas antes que isso acontecesse, a palavra de Deus vai dizer que ele primeiro começa ali a dialogar com esses homens. E eles começam a perguntar dele, dizendo: aonde que nasceria essa criança? E eles começam a relatar dizendo que seria em Belém da Judéia.
E ali verdadeiramente essa criança viria, ali é onde ela verdadeiramente reinaria. E a palavra descreve que quando esses homens saem, ele diz: olha, então quando vocês acharem o lugar, vocês venham, me avisam, e eu também quero ir adorá-lo. Mas a palavra diz que quando ele percebe que ele foi, como diz, enganado, a palavra diz que esse homem se levanta, ele começa a ter ódio no seu coração. Ele irou-se em termos disso. E a palavra vai dizer que ele agora dá um decreto, ele manda matar, exterminar várias crianças abaixo de 2 anos, tanto no seu reinado ali como também nas proximidades. E eu estava olhando sobre essa palavra, meus irmãos, e sabe o que me chamou bastante a atenção? Tantos ministérios ali, tantos profetas, talvez pastores, que talvez poderiam ter exercido verdadeiramente esse grande chamado ministerial em Cristo Jesus e não puderam exercer. E hoje nós que tivemos essa oportunidade, estamos tendo esse privilégio, muitas das vezes nós não se preocupamos em querer assumir essa postura. Muitas das vezes a gente quer que seja do nosso jeito. Eu vou falar um pouco de mim a respeito dessa palavra, porque que ela me chama um pouco a atenção, porque como uma vez eu estava falando aqui, quando a primeira vez que eu vi esse programa, e o pastor João me fez uma pergunta, e eu disse: olha, minha vontade, eu não queria ser pastor, eu queria ser missionário, esse era o meu desejo. Foi para isso que eu disse: Senhor, abra as portas, me dê a oportunidade para mim se aprofundar um pouco, ter um pouco de conhecimento, porque eu tenho vontade de ir aos mundos e pregar o teu evangelho. Mas não eram meus planos, era esse, mas os planos de Deus eram diferentes. Mas hoje não é porque nós sendo um pastor que nós não vamos deixar de assumir também essa mesma postura de ser um missionário. Porque quando nós estamos em missões, pregando o evangelho, como no caso hoje que nós estamos fazendo aqui, nós podemos se colocar nessa posição de pastor missionário, porque nós estamos numa missão, nós estamos fazendo a obra, nós estamos sendo enviados por Deus a fazer aquilo que Ele queria que muitas pessoas viessem fazer e não puderam. Hoje nós temos esse privilégio maravilhoso, por quê? Porque hoje Deus nos chamou, confiou a nós esse grande ministério, hoje tanto pastoral, como também um dos maiores deveres, uma das maiores responsabilidades de pregar o evangelho a essas pessoas. E uma das coisas que nós vamos ver, que no tempo de Jesus houve levante, e isso não partiu de pessoas a qual ele não conhecia. Veio de gente que verdadeiramente tinha tanto conhecimento, como também de homens poderosos. E nos nossos tempos de hoje também nós vamos observar claramente que também tem levante nos nossos tempos de hoje. Mas qual é o nosso papel? É fazer como Jesus ele nos ensinou. A palavra vai dizer que quando esse homem passa a dar esse decreto, sabendo que Jesus ele viria com esse chamado, esse ministério verdadeiramente de reinar sobre a nação e o seu reinado seria eterno, ele começa a dar esse decreto e a ordem foi dando que viesse matar crianças. Aqui nós vamos ver que pessoas que talvez também poderiam ter um grande chamado, mas não tiveram essa oportunidade. Pais ali, eu começo a analisar e fico vendo a situação de pai e mãe, vendo seus filhos sendo mortos. E a palavra diz que se cumpriu uma profecia que haveria choros e prantos, e a palavra diz que se cumpriu isso. Já pensou você sendo um pai, você sendo uma mãe, vendo uma pessoa adentrar na sua casa, tomando seus filhos dos seus braços e matando ali, como não ficaria tanto o seu psicológico como também o seu coração? E nesse momento a palavra vai dizer que por mais que o inimigo tenha se apoderado desse homem para tentar impedir esse grande ministério que hoje foi o ministério da salvação que chegou a todos nós, você vai ver que sempre Deus arruma uma forma de sempre proteger aqueles a qual Ele tem chamado e escolhido. A palavra diz que vai um anjo diante do seu pai e da sua mãe dizer: e levanta-te agora, pega teu filho e a tua mulher e vão para um lugar aonde verdadeiramente ali estará um pouco seguro. Porque o inimigo já se apoderou de uma pessoa, a qual ele está tão enfurecido a um ponto de querer matar a criança. Você vai ver que aqui a palavra já diz que o ministério de Cristo verdadeiramente já não foi um ministério como hoje muitas pessoas imaginam. Aceitou Jesus, agora vai ser 1000 maravilhas. E não é assim, irmãos. Aceitar a Cristo, exercer essas missões a qual Ele tem nos dado,
requer muita dedicação, requer muita disponibilidade, requer uma palavra amor também. Porque talvez muitas pessoas hoje dizem: eu amo fazer a obra de Cristo, mas quando Deus ele dá essa vocação para essas pessoas, muitos deixam de fazer, deixam de buscar. E hoje nós estamos aqui com esse objetivo de mostrar para você que o teu ministério, o teu chamado, ele é grande diante de Deus, mas não deixe com que essas coisas tentem te paralisar, porque talvez tem pessoas que aonde você mora, tem pessoas que talvez conhecem a tua trajetória de vida, ela tem olhado para você, ela tem cada vez mais olhado e observado e visto: veja como esse homem ele tem garra, ele tem disponibilidade, ele tem força para fazer. Você é um livro que hoje muitas pessoas estão observando, estão lendo, e chegarás um tempo em que verdadeiramente não vai ser mais preciso você fazer convite. Muitos que observaram você chegará com você e dizer: olha, aonde é o teu ministério? Que eu senti vontade de também fazer, continuar contigo nessa grande caminhada. Porque nós vamos ver que Jesus verdadeiramente passou pelo que ele passou, mas Jesus, mesmo sendo uma criança, sendo procurado ali por homens grandes, com o objetivo de perder a sua vida, Deus sempre o deu sabedoria a seu pai José e a sua mãe Maria, para como proteger e guardar eles de todas essas adversidades. E uma das coisas que a gente vai ver, esse ministério a qual hoje nós estamos vendo, que foi desse homem, desse rei Herodes, um homem que verdadeiramente foi chamado para exercer uma missão, mas com o objetivo de verdadeiramente não olhar para as coisas espirituais. Ele começou a olhar muito para as coisas físicas, a um ponto de verdadeiramente abrir uma legalidade para o inimigo. O que eu queria que eu e você viéssemos entender ao decorrer disso? Que quando nós somos chamados para anunciar, como João Batista fez, preparar esse caminho para Jesus, e algum objetivo que aconteceu na época daquele homem, que era assim mesmo os impérios aqui, se levantaram com o propósito de paralisá-los. Quando eles se levantaram com esse objetivo, o que aconteceu com esse grande pregador, grande missionário que foi João Batista? Chegou a um ponto dele verdadeiramente ser preso, ser colocado num cárcere, e numa época festiva, o que verdadeiramente sucede com ele? Ele perde ali a sua vida, perde verdadeiramente a cabeça, por causa de quê, irmão? Porque verdadeiramente ele anunciou esse grande ministério, que hoje foi verdadeiramente o ministério da salvação. Jesus, quando verdadeiramente ele veio, foi preparado, passou por tudo isso. A palavra de Deus também fala que com ele não foi diferente. Passou por perseguições, porque nós vamos ver um outro ministério aqui que foi desse homem chamado Herodes, um homem que foi chamado para governar, para verdadeiramente conduzir um povo, levar uma nação a um lugar onde verdadeiramente poderia ser um lugar seguro, mas por não estar vigilante com as coisas, por achar que ele poderia perder ali a sua posição, deixou o inimigo ser usado por inimigo a um ponto de tentar ali querer matar, e chegou até mesmo fazer isso com vidas, com pessoas inocentes. E muitas das vezes isso parte para nós também, porque muitas das vezes nós sabemos que ministério hoje, essa palavra ministério quer dizer pessoas que servem, outros que vieram para servir. E hoje a gente já não vê mais isso. Nós olhamos assim, nós só queremos, como diz o ditado, só queremos ser servido, mas não queremos mais servir ninguém. Jesus, com seu ministério, ele nos ensina que ele não veio a esse mundo com esse objetivo, para ser servido, ele veio para servir. E o que me chama bastante atenção no ministério de Jesus, irmão, é que Jesus, ele, ao se cumprir tudo isso, Jesus ele começa a ter uma responsabilidade numa idade, como talvez tem muitas pessoas que dizem: mas eu sou muito novo. Jesus, aos seus 12 anos, Jesus ele já começa a sentar no meio de homens que verdadeiramente eram graduados, eram conhecedores da palavra. E ele começa a trazer assuntos que diante deles eles se maravilhavam em ouvir. Jesus ele buscou em crescer. O ministério de Cristo aqui também tem umas bases que para nós hoje serve como verdadeiramente lições. Jesus ele busca o seu ministério para que haja esse crescimento, ele busca ali ter sabedoria, ele buscava a graça de Deus, ele buscava verdadeiramente ter o Espírito de Deus, e nisso ele se fortalecia cada vez mais. E quanto mais ele buscava, mais ele se aprofundava, mais
as pessoas se admiravam da forma que Jesus verdadeiramente ali trazia essa palavra. E hoje, nós também, como essas pessoas a qual Deus confiou, a qual nos chamou com esse propósito e com esse objetivo de anunciar esse evangelho, não somente para aqueles que já têm uma religião, como também para os da nossa casa, nós também devemos buscar em Deus essa sabedoria. Nós devemos buscar em Deus esse conhecimento. Nós devemos ter em nós esse espírito, a qual esse vem nos dar o fortalecimento que nós precisamos para suportar tudo isso, a qual no passado os profetas, até mesmo os próprios pastores e os seguidores de Cristo passaram, e que no nosso tempo também não vai ser diferente. Que nós sabemos verdadeiramente conduzir não somente aqueles filhos espirituais que Deus irá nos enviar, como também os nossos filhos materiais, aquele que verdadeiramente saiu de nós. Uma coisa que hoje nós estamos vendo é que o mundo verdadeiramente ele tem proporcionado coisas para a nossa casa, para os nossos filhos, a qual hoje nós, como sendo conhecedores da verdade, nós temos se calado. Uma das coisas que nós vamos ver é o que o mundo tem dado para cada um deles. Hoje o mundo tem dado curtição, hoje o mundo tem dado droga, hoje o mundo tem dado prazeres, hoje o mundo tem dado mulheres. E muitas das vezes nós que sabemos que tudo isso aqui que hoje nós estamos vivendo não passa de uma pequena ficção, e muitas das vezes nós não temos aquela coragem como pai, né, a qual essa foi um dos grandes ministérios que hoje poucas pessoas têm essa responsabilidade, a sentarmos com nossos filhos e dizer: não é desta forma. É mostrar para eles a realidade. Muitas das vezes nós se preocupamos com os outros, mas esquecemos de se preocupar com os nossos. E uma das coisas que Deus ele quer que nós venhamos, através dessas 3 pessoas a qual nós relatamos, é que hoje para nós assumirmos tanto essa postura ministerial de família, de ser uma responsabilidade de um pai, como também uma grande responsabilidade como um pastor. Nós temos que saber como conduzir verdadeiramente essas pessoas, para que naquele grande dia, irmãos, essas pessoas elas possam verdadeiramente adentrar no grande reino de Deus. Nós, como sendo pessoas que buscamos esses conhecimentos, se nós crescemos nessa sabedoria com Deus, verdadeiramente nós temos esse poder, nós temos essa autoridade para verdadeiramente tanto saber conduzir os nossos filhos, como também conduzir aqueles que Deus envia. Mas uma das coisas que eu acho interessante é que quando Jesus ele traz esses ensinamentos a essas pessoas, as palavras que Jesus lançava ali para aquele povo, esse povo se maravilhava. E hoje eu lá em casa meditando sobre isso e refletindo sobre essa palavra, fiquei pensando, eu digo: Senhor, o que está faltando mais para os nossos tempos de hoje, para que se cumpra da mesma forma como se cumpriu na tua época? Porque hoje nós vemos que as pessoas se aprofundam, buscam cada vez mais ter essa possibilidade de trazer coisas maravilhosas em termos da sua palavra, e hoje muitas pessoas não estão dando mais crédito. Hoje muitas pessoas pregam, e hoje as pessoas estão mais conectadas nas coisas do mundo do que até mesmo nas próprias coisas de Deus. Eu quero aqui finalizar com uma palavra que eu disse para as pessoas. Antigamente nós íamos à casa de oração, e até mesmo quando nós se reuníamos nos nossos lares para falar em termos dessa palavra do Evangelho de Cristo, a gente sempre encontrava um livro igual a esse na mão de muitas pessoas. Hoje em dia nós vamos, as pessoas trocaram verdadeiramente a Bíblia pelo telefone. E é isso que às vezes a gente fica vendo, a forma como o mundo hoje verdadeiramente está interferindo nas coisas que Deus queria que viesse a ser concretizado. Hoje nós vamos ver que praticamente naquele tempo a responsabilidade de um pai era doutrinar um filho. Hoje o filho está sendo doutrinado por uma rede social. E hoje está totalmente diferente, irmão. E nós temos esse grande chamado. Nós fomos escolhidos por Deus. Hoje, para mim, dizer que hoje eu sou um pai, não é como as pessoas imaginam. É uma grande responsabilidade. Tanto pai de família, como também um pai espiritual. E é por isso que eu quero deixar essa palavra para você nessa tarde. E cada um de nós temos um grande chamado. Por mais
que seja para anunciar, por mais que seja para nós trazermos essa verdade, mostrar para essas pessoas que por mais que elas tentem nos impedir, nós temos uma grande missão, e essa grande missão verdadeiramente é alertar essa humanidade da melhor forma possível. Então você que nessa tarde ouve e nos prestigia através da live, irmãos, que você também seja tanto uma pessoa capacitada e instruída por Deus para exercer esse grande ministério de anunciarmos tanto para essas pessoas que não conhecem, como também para aqueles que precisam conhecer a verdade de Cristo. E essa mesma responsabilidade que nós possamos também exercer dentro dos nossos lares, para que o inimigo ele possa dissipar das nossas vidas. Então aqui eu quero agradecer por essa rica e maravilhosa oportunidade, que o Espírito Santo de Deus continue ainda, guardando e protegendo a nossa casa, a nossa família e o nosso ministério, e que nós possamos finalizar aquele grande ministério que Deus nos entregou, que verdadeiramente é de exercer essa missão de pregar essa palavra e também conduzir a nossa família ao reino de Deus. Que todos fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.